Como já me expressei, ele gostava de ser investigado com inteligência. A omissão e a timidez da ciência fizeram com que Cristo fosse banido das discussões acadêmicas, não sendo estudado ou investigado nas salas de aulas. Sua complexa inteligência não é objeto de pesquisa nas teses de pós-graduação das universidades. Embora a inteligência de Cristo possua princípios intelectuais sofisticados, capazes de estimular o processo de interiorização e o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência, ele realmente foi banido dos currículos escolares. É muito raro alguém comentar que a inteligência de Cristo era perturbadora, que ele rompia o cárcere intelectual das pessoas, que abria as janelas da mente delas. Ele foi, sem dúvida, um exemplo vivo de mansidão e humildade, entretanto ninguém comenta que era insuperável na arte de pensar. Há algumas ferramentas usadas para investigar a inteligência de Cristo. O mestre dos mestres da escola da existência foi banido da escola clássica. Centenas de milhões de pessoas o admiram profundamente, todavia uma minoria estuda os detalhes da sua inteligência. Grande parte delas não tem ideia de como ele desejava causar uma transformação psicossocial do interior para o exterior do homem, uma transformação que a ciência prometeu nas entrelinhas do seu desenvolvimento e não cumpriu. Antes de continuar a estudar a inteligência de Cristo, gostaria de usar os próximos textos para expor alguns mecanismos básicos da construção da inteligência humana. Farei uma pequena síntese sobre a construção de pensamentos, os papéis da memória e a ditadura do preconceito. Os fenômenos que aqui estudarei funcionarão como ferramentas para investigar alguns princípios fundamentais da inteligência de Cristo, os quais serão aplicados e explicados ao longo deste livro. A inteligência de Cristo diante da ansiedade e do gerenciamento dos pensamentos. A inteligência do carpinteiro de Nazaré era tão impressionante que ele discursava sobre temas que só seriam abordados pela ciência 19 séculos depois, com o surgimento da psiquiatria e da psicologia. Ele se adiantou no tempo e discorreu sobre a mais insidiosa das doenças psíquicas, a ansiedade 25. A ansiedade estanca o prazer de viver, fomenta a irritabilidade, estimula a angústia e gera um universo de doenças psicossomáticas. A medicina, como ciência milenar, sempre olhou para a psiquiatria e para a psicologia de cima para baixo, com certa desconfiança, pois as considerava ciências novas, imaturas. Muitos estudantes de medicina, inclusive na escola em que me formei, não davam grande importância às aulas de psiquiatria e psicologia. Queriam estudar os órgãos do corpo humano e suas doenças, mas desprezavam o funcionamento da mente. Todavia, nas últimas décadas, a medicina tem deixado sua postura orgulhosa e procurado estudar e tratar o ser humano integral, organismo e psique, alma, pois tem percebido que muitas doenças cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinais etc. têm como causa desencadeante os transtornos psíquicos, dos quais se destaca a ansiedade. Cristo discorreu sobre uma doença que somente agora tem ocupado os capítulos principais da medicina. Provavelmente, no terceiro milênio, um excelente médico será antes de tudo um profissional com bons conhecimentos de psiquiatria, psicologia e cultura geral. Será um profissional menos ávido por pedir exames laboratoriais e prescrever medicamentos e mais interessado em dialogar com seus pacientes, alguém que terá habilidade para penetrar no mundo deles, detectar os níveis de ansiedade e ajudá-los a superar suas dores existenciais. Será um profissional que terá uma linha de pensamento semelhante à pregoada há tantos séculos por Cristo. Ele era um mestre do diálogo. Esse mestre compreendia a mente humana e as dificuldades da existência com uma lucidez refinada. Preocupava-se com a qualidade de vida dos seus íntimos. Discursava eloquentemente,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, o que não significava que deveriam abolir completamente qualquer reação de ansiedade, mas que não vivessem ansiosos. Por intermédio de seu discurso, Cristo indicava que havia uma ansiedade natural, normal, presente em cada ser humano, que se manifesta espontaneamente quando estamos preocupados, planejamos, expressamos um desejo, passamos por alguma doença ou contrariedade. Todavia, segundo ele, essa ansiedade eventual, normal, poderia se tornar doentia, um andar ansioso. Neste livro, não me deterei em detalhes sobre o pensamento de Cristo relativo à ansiedade. Quero apenas comentar que ele discorria que as preocupações exageradas com a sobrevivência, os pensamentos antecipatórios, ou o enfrentamento de problemas virtuais, a desvalorização do ser em relação ao ter, etc., eram o que cultivavam a ansiedade doentia. O mestre da escola da existência era um grande sábio. As causas que ele apontou não mudaram no mundo moderno, pelo contrário, elas se intensificaram. Quanto mais conquistamos bens materiais, mais queremos tê-los. Parece que não há limites para nossa insegurança e insatisfação. Valorizamos mais ter do que ser, ou seja, mais ter bens do que ser tranquilo, alegre, coerente. Esta inversão de valores cultiva a ansiedade e seus frutos: insegurança, medo, apreensão, irritabilidade, insatisfação, angústia, tensão emocional associada a um aperto no tórax. A insegurança é uma das principais manifestações da ansiedade. Fazemos seguros de vida, da casa, do carro, mas, ainda assim, não resolvemos nossa insegurança. Cristo tinha razão. Há uma ansiedade inerente ao homem, ligada à construção de pensamentos, influenciada pela carga genética, por fatores psíquicos e sociais. Só não tem essa ansiedade quem está morto. Somos a espécie que possui o maior de todos os espetáculos, o da construção de pensamentos. Todavia, muitas vezes usamos o pensamento contra nós mesmos, para gerar uma vida ansiosa. Os problemas ainda não ocorreram, mas já estamos angustiados por eles. O registro de Mateus 6 diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta ao dia o seu próprio mal. Cristo queria vacinar seus discípulos contra o estresse produzido por pensamentos antecipatórios. Não abolia as metas, as prioridades, o planejamento do trabalho, pois ele mesmo tinha metas e prioridades bem estabelecidas, mas queria que eles não gravitassem em torno de problemas imaginários. Muitos de nós vivemos o paradoxo da liberdade utópica. Por fora, somos livres porque vivemos em sociedades democráticas, mas por dentro somos prisioneiros, escravos das ideias de conteúdo negativo e dramáticas que antecipam o futuro. Há diversas pessoas que estão ótimas de saúde, mas vivem miseravelmente pensando em câncer, infarto, acidentes, perdas. O ensinamento de Cristo relativo à ansiedade era sofisticado, pois, para praticá-lo, é necessário conhecer uma complexa arte intelectual que todo ser humano tem dificuldade de aprender: a arte do gerenciamento dos pensamentos. Governamos o mundo exterior, mas temos enorme dificuldade para gerenciar nosso mundo interno, o dos pensamentos e das emoções. Somos subjugados por necessidades que nunca foram prioritárias, subjugados pelas paranoias do mundo moderno, do consumismo, da estética, da segurança. Assim, a vida humana, que deveria ser um espetáculo de prazer, torna-se um espetáculo de terror, de medo, de ansiedade. Nunca tivemos tantos sintomas psicossomáticos: cefaleias, dores musculares, fadiga excessiva, sono perturbado, transtornos alimentares, bulimia e anorexia nervosa, etc. Uma parte significativa dos adolescentes americanos tem problemas de obesidade, e a ansiedade é uma das principais causas desse transtorno.
Para compreendermos a importância do gerenciamento dos pensamentos e as dificuldades de executá-lo, precisamos responder pelo menos duas grandes perguntas sobre o funcionamento da mente. Qual é a maior fonte de entretenimento humano? Pensar é uma atividade inevitável ou é um trabalho intelectual voluntário que depende apenas da determinação consciente do próprio homem? A maior fonte de entretenimento humano não é a TV, o esporte, a literatura, a sexualidade, o trabalho. A resposta está dentro do próprio homem. É o mundo das ideias, dos pensamentos, que o ser humano constrói clandestinamente em sua própria mente, e que gera os sonhos, os planos, as aspirações. Quem consegue interromper a construção de pensamentos? É impossível. A própria tentativa de interrupção já é um pensamento. Pensamos durante os sonhos, quando estamos trabalhando, andando, dirigindo. As ideias representam um conjunto organizado de cadeias de pensamentos. O fluxo das ideias, que transitam a cada momento no palco de nossas inteligências, não pode ser contido. Todos somos viajantes no mundo das ideias. Viajamos para o passado, reconstruindo experiências já vividas. Viajamos para o futuro, imaginando situações ainda inexistentes. Viajamos também para os problemas existenciais. Os juízes viajam nos seus pensamentos enquanto julgam os réus. Os psicoterapeutas viajam enquanto atendem seus pacientes. Os cientistas viajam enquanto pesquisam. As crianças viajam nas suas fantasias. Os adultos, nas suas preocupações. Os idosos, nas suas recordações. Uns constroem projetos e outros, castelos inatingíveis. Uns viajam menos em seus pensamentos, outros viajam muito, concentrando pouco em suas tarefas. Essas pessoas pensam que têm déficit de memória, mas, na verdade, possuem apenas déficit de concentração devido à hiperprodução de pensamentos. Pensar não é uma opção voluntária do homem, é o seu destino inevitável. Não podemos interromper a produção de pensamentos, só podemos gerenciá-la. É impossível interromper o fluxo de pensamentos, pois além do eu, vontade consciente, existem outros três fenômenos: o da autochecagem da memória, a âncora da memória e o complexo autofluxo, que fazem espontaneamente uma leitura da memória e produzem inúmeros pensamentos diários, os quais são importantes tanto para a formação da personalidade como para gerar uma grande fonte de entretenimento, podendo se tornar também a maior fonte de ansiedade humana. Cristo tanto prevene a ansiedade como discursava sobre o prazer de viver. Dizia: olhai os lírios dos campos 26. Ele queria produzir um homem alegre, inteligente, mas simples. Entretanto, tanto seus discípulos como nós não sabemos contemplar os lírios dos campos, ou seja, não sabemos extrair o prazer dos pequenos eventos da vida. A ansiedade estanca esse prazer. Apesar de um mestre da escola da vida discursar sobre a ansiedade e suas causas, sua proposta em relação ao sentido da vida e ao prazer de viver era tão surpreendente que, como analisaremos no próximo capítulo, chocam a psiquiatria, psicologia e as neurociências. Ao longo de quase 2 décadas pesquisando o funcionamento da mente humana, compreendi que não há ser humano que não tenha problemas no gerenciamento dos seus pensamentos e emoções, principalmente diante dos focos de tensão. O maior desafio da educação não é conduzir o homem a executar tarefas e dominar o mundo que o cerca, mas conduzi-lo a liderar seus próprios pensamentos, seu mundo intelectual. É possível ter status e sucesso social e ser uma pessoa insegura diante das contrariedades, não gerenciar as situações estressantes. É possível ter sucesso econômico, mas ser um rico pobre, não ter prazer em viver, em contemplar os pequenos detalhes da vida. É possível viajar pelo mundo e conhecer vários continentes, mas não caminhar nas trajetórias do seu próprio ser e conhecer a si mesmo.
É possível ser um grande executivo e ter o controle de uma multinacional, mas não ter domínio sobre os pensamentos e as reações emocionais, ser um espectador passivo diante das mazelas psíquicas. Cristo não frequentou a escola, não estudou as letras, mas foi o mestre dos mestres na escola da vida. Ele era tão sofisticado em sua inteligência que fazia psiquiatria e psicologia preventiva quando essas nem ensaiavam existir. A inteligência de Cristo diante dos papéis da memória. Como Cristo lidava com os papéis da memória? Ele usava a memória humana como um depósito de informações. Tinha uma postura lúcida e coerente diante da história dos seus discípulos. Cristo usava os papéis da memória diferente de muitas escolas clássicas. Ele tinha uma sabedoria impressionante. Não dava uma infinidade de informações para seus íntimos e nem mesmo regras de condutas, como muitos pensam. Usava a memória como um suporte para fazer deles uma refinada casta de pensadores. Nos capítulos sobre a escola da existência estudaremos esses aspectos. Aqui, comentarei apenas a linha principal do pensamento de Cristo diante dos papéis da memória. As escolas são fundamentais numa sociedade, mas elas têm enfileirado os alunos durante séculos nas salas de aula, acreditando que a memória tenha uma especialidade que na realidade não tem, ou seja, ser um sistema de arquivo de informações que conduz o homem a ser um retransmissor delas. O senso comum pensa que tudo o que se armazena na memória será lembrado de maneira pura. Todavia, ao contrário do que muitos educadores e outros profissionais pensam, não existe lembrança pura das alegrias, das angústias, dos fracassos e dos sucessos que foram registradas na memória existencial, Só são recordadas de maneira mais pura as informações de uso contínuo, como endereços, números telefônicos e fórmulas matemáticas que foram registradas repetidas vezes na memória de uso contínuo, MUC. O passado não é lembrado, mas reconstruído. As recordações são sempre reconstruções do passado, nunca plenamente fiéis, apresentando às vezes micro ou macro diferenças. Ao recordarmos o dia em que recebemos o primeiro diploma na escola, sofremos um acidente, fomos ofendidos, fomos elogiados, a lembrança será sempre diferente em relação ao passado. A memória não é um sistema de arquivo lógico, uma enciclopédia de informações, nem a inteligência humana funciona como uma retransmissora dessas informações. A memória funciona como um canteiro de dados para que o homem se torne um construtor de pensamentos. Cristo tinha consciência disso, pois usava a memória como trampolim para expandir a arte de pensar. Estava sempre estimulando seus discípulos a se interiorizar e a se repensar. Por que a memória humana não funciona como a memória dos computadores? Porque não recordamos o passado exatamente como ele foi. Aqui esconde-se um grande segredo da inteligência. Não recordamos o passado com exatidão não apenas pelas dificuldades de registro cerebral, mas também porque um dos mais importantes papéis da memória não é transformar o homem num repetidor de informações do passado, mas um engenheiro de ideias, um construtor de novos pensamentos. Este segredo da mente humana precisa ser incorporado pelas teorias educacionais. Nunca se resgata a realidade das experiências do passado, mesmo quando se está em tratamento psicoterapêutico. O filme do presente nunca é igual ao do passado. Este fenômeno, além de estimular o homem a ser um engenheiro de ideias, contribui para desobstruir a inteligência em situações dramáticas. Por exemplo, uma mãe que perde um filho poderia paralisar sua inteligência, pois recordaria continuamente ao longo da vida a mesma experiência de dor vivida no velório dele. Porém, como a recordação do presente é sempre distinta do passado, ainda que minimamente, a mãe vai pouco a pouco aliviando inconscientemente a dor da perda, apesar da saudade nunca mais ser resolvida.
Com isso ela volta a ter prazer de viver. Sem tais mecanismos intelectuais, expostos sinteticamente, não apenas as experiências de dor e fracasso poderiam paralisar nossas inteligências, mas também as de alegria e sucesso poderiam nos fazer gravitar em torno delas. Cristo estava continuamente conduzindo seus discípulos a pensar antes de reagir, a abrir as janelas de suas mentes mesmo diante do medo, dos erros, dos fracassos e das dificuldades. Estimulava os papéis da memória e o processo de construção de pensamentos. Reitero, a leitura multifocal da memória e a reconstrução contínua do passado leva o homem a ser um engenheiro criativo de novas ideias e não um pedreiro das mesmas obras. Porém, não ajudamos esse processo, como fazia um mestre de Nazaré, pelo contrário, nós o atrapalhamos, pois, ao invés de exigirmos de nós a flexibilidade e a criatividade, exigimos ter ótima memória, ser um repetidor de informações, o que encarcera a inteligência. Este erro educacional se arrasta por séculos e vai se intensificar cada vez mais, à medida que o homem queira ter uma memória e uma capacidade de resposta que se assemelha à dos computadores. Os computadores são escravos de programas lógicos. Eles não pensam, não têm consciência de si mesmos e, principalmente, não duvidam nem se emocionam. Muitos alunos não se adaptam ao ensino tradicional e são considerados incompetentes ou deficientes porque o modelo educacional nem sempre estimula adequadamente os papéis da memória. Até as próprias provas escolares podem representar, às vezes, uma tentativa de reprodução inadequada de informações. Precisamos compreender que a especialidade da inteligência humana é expandir a arte de pensar, criar, libertar o pensamento e não decorar e repetir informações. Estudaremos que o mestre da escola da existência, por conhecer bem os papéis da memória, ensinava muito dizendo pouco. Desejava que o homem não fosse um repetidor de regras de comportamento, alguém que só sabe julgar os outros, mas não sabe se interiorizar e enfrentar seus próprios erros, como os fariseus relatado no registro dos capítulos de Mateus 6 e 23. Dizia: tira a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Somos ótimos para julgar e criticar os outros. Todavia, ele não admitia que seus discípulos vivessem uma maquiagem social. Primeiro tinha que apontar o dedo para si mesmos, para depois julgar e ajudar os outros. Estudando as entrelinhas de suas ideias, verificamos que ele sabia que os pensamentos não registram-se na mesma intensidade, que havia determinadas experiências que obtinham um registro privilegiado no inconsciente da memória. Por isso, toda vez que queria ensinar algo complexo ou estimular uma função importante da inteligência, tal como aprender a se doar, a pensar antes de reagir, a reciclar a competição predatória, usava gestos surpreendentes que chocavam a mente das pessoas e marcava para sempre a memória delas. O mestre dos mestres entendia as limitações humanas, sabia que era difícil o homem administrar suas emoções, principalmente nos focos de tensão. Sabia que facilmente perdemos a paciência quando estressados, que nos irritamos por pequenas coisas e ferimos as pessoas que mais amamos. Para ele, o mal é o que sai de dentro do ser humano e não o que está fora dele. Cumpre ao homem atuar primeiro no seu mundo intelectual para depois aprender a ser um bom líder no mundo social. Ele não admitia que as tensões, a ira, a intolerância e o julgamento preconcebido envolvessem seus discípulos. Estimulava seus íntimos a serem fortes numa esfera em que costumamos ser fracos, fortes em administrar a impaciência, rápidos em reconhecer as limitações, seguros em reconhecer os fracassos, maduros em tratar com as dificuldades de relacionamento social. 27. A preocupação desse mestre tem fundamento. Existe um fenômeno inconsciente que registra automaticamente todas as experiências na memória, que chamo de fenômeno RAM. Registro automático da memória.
Nos computadores é necessário dar um comando para registrar, salvar as informações. Porém, na memória humana, a mente não nos dá essa liberdade. Cada pensamento e emoção são registrados automática e espontaneamente, por isso as experiências do passado irrigam o nosso presente. O fenômeno RAM registra todas as nossas experiências de vida, tanto os nossos sucessos como nossos fracassos, tanto nossas reações inteligentes como as imaturas. Entretanto, há diferenças no processo de registro que influenciará o processo de leitura da memória. Registramos de maneira mais privilegiada as experiências que tiverem mais conteúdo emocional, seja ele prazeroso ou angustiante, por isso temos mais facilidade de recordar as experiências mais marcantes de nossas vidas, tanto as que nos causaram alegrias como aquelas que nos frustraram. Estimular adequadamente o fenômeno RAM é fundamental para o desenvolvimento da personalidade, inclusive para o sucesso do tratamento de pacientes depressivos, fóbicos, autistas. Cristo não queria que as turbulências emocionais fossem continuamente registradas na memória, engessando a personalidade. Queria que seus discípulos fossem livres 28. Livres no território que todo ser humano facilmente é prisioneiro, seja um psiquiatra ou paciente, livres no território da emoção. O mestre da escola da existência, quase 20 séculos antes de Goleman, já discursava sobre a energia emocional como uma das importantes variáveis que influenciam o desenvolvimento da inteligência. Como estudaremos, a maneira como ele lidava com as intempéries emocionais, superava as dores da existência, desenvolvia a criatividade e abria as janelas da mente nas situações estressantes, é capaz de deixar os adeptos da tese da inteligência emocional pasmados com tanta maturidade. Se não formos rápidos e inteligentes para tratar com nossas ansiedades, intolerâncias, impaciências, fobias, então nós as retroalimentaremos em nossas memórias. Assim, nos tornaremos o nosso maior inimigo, reféns de nossas emoções. Por isso muitos vivem o paradoxo da cultura e da miséria emocional. Eles têm diversos títulos acadêmicos, são cultos, mas, ao mesmo tempo, são infelizes, ansiosos e hipersensíveis, não sabem trabalhar suas contrariedades, frustrações e as críticas que recebem. Tais pessoas deveriam se reciclar e investir em qualidade de vida. Não está sob o controle consciente do homem o registro das informações na memória, como também não está o ato de apagá-las ou deletá-las. Mas é possível reescrevê-las. Já pensou se fosse possível deletar, apagar os arquivos registrados na memória? Quando estivéssemos decepcionados, frustrados com determinadas pessoas, teríamos a oportunidade de matá-las dentro de nós. Isto produziria um suicídio impensável da inteligência, um suicídio da história. Muitos já tentamos, sem sucesso, matar alguém em nossa memória. Cristo indicou ao longo do relacionamento que teve com seus discípulos, que tinha consciência de que a memória não pode ser deletada. Veremos que não queria destruir a personalidade das pessoas que conviviam com ele. Pelo contrário, desejava transformá-las essencialmente, amadurecê-las e enriquecê-las. Não desejava anular a história delas, mas desejava que reescrevessem suas historias com liberdade e consciência, que não tivessem medo de repensar seus dogmas e de revisar seus conflitos diante da vida. Como pôde alguém que nasceu há tantos séculos, sem qualquer privilégio cultural e social, demonstrar um conhecimento tão profundo sobre a inteligência humana? O mestre de Nazaré era um maestro da vida. Ele usava seus momentos de silêncio, suas parábolas, suas reações para estimular seus incultos discípulos a se tornarem um grupo de pensadores, capazes de tocar juntos a mais bela sinfonia de vida. Sem dúvida, era um mestre intrigante e instigante. Estudar a inteligência dele é muito mais complexo do que estudar a de Freud, de Jung, de Platão ou a de qualquer outro pensador.
A inteligência de Cristo diante da ditadura do preconceito. Agora estudaremos o pensamento de Cristo sobre as relações sociais. Analisaremos como ele se comportava diante das pessoas socialmente desprezadas e moralmente reprovadas. O mestre da escola da vida tem algumas lições para nos dar também nesta área. O maior líder não é aquele que é capaz de governar o mundo, mas aquele que é capaz de governar a si mesmo. Alguns realizam com grande habilidade suas tarefas profissionais, mas não têm habilidade para construir relacionamentos profundos, abertos, flexíveis e desprovidos de suas angústias e ansiedades. Um dos maiores problemas que engessa a inteligência e dificulta ao homem a se relacionar socialmente é a ditadura do preconceito. O preconceito está intimamente ligado à construção de pensamentos. Toda vez que estamos diante de algum estímulo, fazemos automaticamente a leitura da memória e construímos pensamentos que contêm preconceito sobre esse estímulo. Por exemplo, quando estamos diante do comportamento de alguém, usamos a memória e produzimos um preconceito sobre esse comportamento. Assim, frequentemente temos um conceito prévio dos estímulos que observamos, por isso os consideramos corretos, imorais, inadequados, belos, feios, etc. Aqui reside um grande problema. A utilização da memória gera um preconceito inevitável e necessário, mas se não reciclarmos esse preconceito viveremos sob a sua ditadura, controle absoluto, e, assim, engessamos a inteligência e nos fechamos para outras possibilidades de pensar. Quando vivemos sob a ditadura do preconceito, aprisionamos o pensamento, criamos verdades que não são verdades e nos tornamos radicais. Há 3 grandes tipos de preconceito que geram ditadura da inteligência: o histórico, o tendencioso e o radical. Não é o objetivo deste livro entrar em detalhes sobre estes tipos de preconceitos. À medida que adquirimos cultura, começamos a enxergar o mundo de acordo com os preconceitos históricos, ou seja, com os conceitos, paradigmas e parâmetros contidos nessa cultura. Se um psicanalista vê o mundo apenas com os olhos da psicanálise, ele se fecha para outras possibilidades de pensar. Do mesmo modo, se um cientista, um professor, um executivo, um pai, um jornalista, vê o mundo apenas através dos preconceitos contidos em suas memórias, pode estar sob a ditadura do preconceito, ainda que sem ter consciência dela. As pessoas que vivem sob a ditadura do preconceito não apenas podem violar os direitos dos outros e amarrar seus desempenhos intelectuais, mas podem também ferir as suas próprias emoções e experimentar uma fonte de angústia. Elas se tornam implacáveis e radicais contra os seus próprios erros. Estão sempre se punindo e exigindo de si mesmas um perfeccionismo inatingível. Os preconceitos estão contidos na memória, mas, se não aprendermos a nos interiorizar e aplicar a arte da dúvida e da crítica sobre eles, poderemos ser autoritários, agressivos, violar tanto os direitos dos outros como os nossos. Porque nossa maneira de pensar é, às vezes, radical e inquestionável. Porque nos comportamos como um semideus. Pensamos como um ser absoluto, que não duvida do que pensa, que não se recicla. Quem conhece minimamente a grandeza e a sofisticação do funcionamento da mente humana vacina-se contra a ditadura do preconceito. Convém lembrar que o preconceito individual pode se disseminar e se tornar um preconceito social, um paradigma coletivo. Como Cristo lidava com a ditadura do preconceito? Ele era uma pessoa tolerante e despreconceituosa. Conseguia compreender e valorizar o ser humano independentemente da sua moralidade, dos seus erros, da sua história. As biografias de Cristo evidenciam que ele era uma pessoa aberta e inclusiva. Não classificava as pessoas. Ninguém era indigno de se relacionar com ele, por pior que fosse seu passado. Os fariseus e escribas na época de Cristo eram especialistas na ditadura do preconceito.
Para eles, suas verdades eram eternas, o mundo era apenas do tamanho de sua cultura. Eram rígidos na maneira de pensar, viviam num cárcere intelectual. Não usavam a arte da dúvida contra os seus preconceitos para se esvaziar intelectualmente e se abrir para outras possibilidades de pensar. Por isso, não podiam aceitar alguém como Cristo, que rompia todos os dogmas da época e introduzia uma nova maneira de ver a vida e compreender o mundo. Vejamos um exemplo de como Cristo lidava com a ditadura do preconceito. Havia uma mulher samaritana, cuja moral era considerada da pior qualidade. Ela teve uma história incomum, totalmente fora dos padrões éticos da sua sociedade. Teve tantos maridos 5, que talvez tenha batido o recorde na sua época. Era uma pessoa infeliz e insatisfeita. Sua necessidade contínua de mudar de parceiro sexual era uma evidência clara da sua dificuldade de sentir prazer, pois ninguém a completava. As relações interpessoais que construía eram frágeis e sem raízes. Era angustiada interiormente e rejeitada exteriormente. Os próprios samaritanos provavelmente desviavam o olhar dela. Entretanto, um dia, algo inesperado aconteceu. Quando ela estava tirando água de um poço, apareceu uma pessoa no calor do dia e mudou a história de sua vida. Cristo surgiu naquele momento e, para seu espanto, ele travou um diálogo com ela em que a considerou de maneira especial, como um ser humano digno do maior respeito. Samaria era uma região em que havia uma mistura de judeus com outros povos, os gentios. Os judeus puros rejeitavam os samaritanos impuros. 29. Os samaritanos não consideravam Jerusalém como centro de adoração a Deus. A mistura racial dos samaritanos e a ruptura que faziam com os dogmas religiosos eram insuportáveis para os judeus. A discriminação contra os samaritanos era tão drástica que quando os judeus queriam ofender a origem de uma pessoa, ela era chamada de samaritana. Quando Cristo apareceu àquela mulher, ela tinha plena consciência da discriminação dos judeus e esperava que ele, sendo um judeu puro, certamente a rejeitasse, não lhe dirigisse nenhuma palavra. Porém, ele começou a dialogar longamente com ela. Ela ficou impressionada com sua atitude e não se conformava como ele rompia com uma discriminação tão cristalizada. Cristo teve um diálogo profundo, elegante e acolhedor com a samaritana. Ele não apenas rompeu a ditadura do preconceito racial, mas também a do preconceito moral. Para ele, ela era acima de tudo um ser humano, independente.